Então vamos lá verificar o que está acontecendo. Aqui está a nossa linha de produção, né? Eu entrego para o cliente um produto que chama C, esse produto me demanda aí para o cliente 2.300 peças dia, e ele é composto, né, por um produto A e um produto B. Então eu tenho a operação aqui 1A, a operação 1B, eu tenho a operação 2C, 3C, 4C. Então essa aqui é a minha linha de produção. E você pode perceber em relação ao tempo de ciclo de cada operação que a operação 2C ela tem um tempo de montagem ou de fabricação de 8 segundos e é o maior tempo de todas as, se comparada com todas as outras operações. Então a gente costuma chamar que essa operação é uma operação RRC, que é uma operação restrição de recurso compartilhado. Então essa operação é que dita o ritmo da linha, que dita a produtividade, porque ela é a operação que tem o maior tempo de ciclo. É a operação que contribui com a menor produção horária. Então aqui é o que eu tenho que dar uma olhada, né? E aí eu posso olhar o seguinte, como que está a produção, o fornecimento da operação 1A para a operação 2C e como que está a produção da operação 1B para a operação 2C. Será que essa operação 1 produzindo o produto A e produzindo o produto B está chegando, está suprindo a operação 2C? Será que não está faltando peças da operação anterior? Então esse tipo de análise eu posso fazer para tentar entender ainda um pouco mais o problema. Será que o problema realmente está concentrado aqui na operação 2C, que é onde dita o ritmo da entrega, que é o meu gargalo, ou se eu estou realmente tendo um problema de falta de peças nessa operação vindas da operação 1A e 1B. Então esse tipo de análise eu posso fazer e a gente vai brincar agora com alguns dados que esse supervisor levantou. E aí ele começa a perceber que a operação 1A e 1B no primeiro turno ela é realmente diferente em termos de variabilidade, né? Então você pode perceber que a peça A, né, ela tem uma variabilidade em relação à meta diária, já que a peça B não tem. Então aqui eu consigo verificar uma grande quantidade de variabilidade de peças que acabam impactando a operação posterior que montam a peça A e a peça B. Então eu desci ainda um pouco mais o meu avião e agora eu consigo enxergar mais claramente o que está acontecendo, né? Aquela variabilidade final que o cliente percebe, que eu não consigo ver a partir do momento que eu só olho média, quando eu vou estratificando os meus dados, eu consigo realmente perceber que lá no turno 1, numa operação de fabricação da peça A, que fornece aí para a próxima operação a ser montada, eu tenho realmente uma alta variabilidade. E aí eu posso concentrar a minha descoberta, os meus estudos em relação a esse tipo de operação. E praticamente eu não tenho tantas variações, tantas peças produzidas na estação B ou para a peça B abaixo de 2.300 peças. O problema realmente está concentrado na peça A. Aqui mais uma vez, para que a gente tenha uma ideia, você pode verificar essa curva de Gauss da peça B bem fechadinha, com desvio padrão aqui de 305 e a curva de Gauss que mostra a variabilidade das entregas da peça A, praticamente também quase 2,5 vezes aqui o valor da peça maior que a peça A, tá ok? Então eu percebo claramente a curva azul de Gauss, que é a peça A com uma variabilidade muito maior. Então, o que será que está acontecendo, né? Por que vem a seguinte pergunta? Já que eu entendi qual é a minha fonte de variação principal, que é o produto A, por que realmente nós temos tantas variações na operação 1A no primeiro turno? Então essa é a pergunta
que você, como supervisor, como coordenador, como monitor, como encarregado da linha, como chefe da linha, precisa se perguntar. Por que essa variabilidade acontece, né? Você passa a ter a necessidade de olhar um pouco mais em detalhes para a operação 1A e tentar entender por que nessa operação ocorre tanta variabilidade. Esse é o teu foco de investigação. Por que ocorre esse fenômeno? E você só chegou aí depois de você começar a estratificar aí os teus dados e começar a enxergar um pouco mais com clareza o que está acontecendo. E aí você pode fazer as seguintes perguntas em relação a essa estação de trabalho, né? Em relação a quais são as causas de variações na operação A. E a primeira pergunta é muito básica, né? E a gente tem que começar básico, tem que começar simples. A operação está padronizada, né? Essa operação A, ela tem um procedimento operacional padrão, ela foi realmente padronizada passo a passo, tarefa a tarefa. Então essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Existe um procedimento operacional padrão que traz essa clareza operacional na qual o operador consegue se seguir, desenvolver bem essa tarefa de fabricação da peça 1A. Os operadores foram treinados, né? Eles foram habilitados dentro do procedimento operacional padrão dessa operação 1A que foi padronizada. Essa é uma pergunta importante. Você tem registros, você tem evidências que essas pessoas elas foram treinadas. Os operadores seguem o procedimento operacional padrão, se eles forem realmente treinados. Se você não consegue responder alguma dessas perguntas, não precisa nem olhar as próximas, né? Tem que realmente fazer cadenciado desde a primeira até as demais, para que você possa imergir realmente no problema e tentar entender o que está acontecendo. Então, será que os teus operadores realmente que foram treinados, que você tem evidência, eles seguem esse procedimento operacional padrão? Você costuma fazer diagnóstico, você costuma fazer auditoria regular, né, para fazer a manutenção desses padrões? Como que você tem a certeza que ele realmente aplica isso no dia a dia? Essa é uma pergunta que eu desafio muito os supervisores, né? A primeira pergunta a primeira resposta que os supervisores me falam quando eu pergunto: poxa, mas o seu pessoal está treinado? Não, está. Mas o teu pessoal segue realmente os padrões? Não, segue. Mas como que você sabe, né? Você costuma acompanhar regularmente, você dedica um tempo dentro da sua rotina para verificar se realmente eles seguem, se eles controlam os processos de acordo com os procedimentos. Então eu tenho certeza que se você começar a olhar isso com detalhes, você vai ver uma série de oportunidades, né? E se realmente você tem um padrão, se as pessoas estão treinadas, se elas realmente cumprem, né? E você está tendo problema, será que ele é robusto? Ou seja, o que é o conceito de robustez? Robustez de um padrão é quando aquele operador ele segue fielmente o que está escrito, tanto em termos de procedimento operacional padrão, mas planos de controle ou padrão técnico de processo, e a gente não tem variabilidade, nem em relação à entrega, à produção, à produtividade, nem em relação à qualidade. Então, quando você tem um padrão robusto, significa que todas as variáveis que ele deve controlar no processo estão ali. E nem sempre isso acontece, porque a gente não consegue acertar da primeira vez. A robustez vem com o tempo, usando a partir dos operadores e através de auditorias que você faz, bem como algumas auditorias internas, e você vai melhorando os padrões regularmente. Então aqui, com certeza, se você entrar a fundo aí nessas 6 questões, você vai encontrar um monte de oportunidades que estejam correlatas àquela variação que a gente encontrou nos slides anteriores.